Irmãos, desculpe, perdoe a minha rouquidão, meu cansaço. Eu estou vindo agora de Santa Teresa, eu tenho uma casa lá. E é bom que essa casa vai ser fruto aqui do testemunho também, de 2022, amém? Mas enfim, eu estou cansado, com sono, cheguei ainda há pouco. Choveu bastante, né, esses últimos dias agora aqui no Espírito Santo. Mais de mês, na verdade. E tinha mais de mês que eu não ia lá. E lá, assim, o mato estava muito alto. Eu tenho uma vala de drenagem no meu quintal de 100 metros. Aquilo estava de areia, eu tive que retirar aquilo tudo. Então, realmente muito cansado. Mas, glória a Deus. Vamos falar de bênçãos. Bênçãos em 2022. Bom, eu gostaria mesmo de falar de bênçãos da minha vida toda. Porque desde que eu acordo, né, até quando eu vou dormir, eu sou abençoado por Deus. Eu aprendi isso com minha mãe, todos aqui conheceram a minha mãe, Dona Castorina, irmã Castorina. Né? Engraçado, irmãos, que falar da minha mãe, falar de bênçãos, e bênção em 2022, eu comecei em 2022 sem a minha mãe, né? Porque ela faleceu no finalzinho do ano passado. E o primeiro Natal foi ainda, né, no ano passado sem ela. E esse ano foi o primeiro ano completinho sem a presença da minha mãe. A minha mãe, ela que me deu a maior bênção, que é ela que me levou a Cristo. Olha só que bênção maravilhosa, né? Mas vamos falar de bênçãos em 2022. Irmãos, ainda há pouco eu falei da casa de Santa Teresa. É interessante que uma bênção, às vezes ela começa e ela não é rápida. Às vezes você tem uma promessa e ela não é rápida, irmãos. Né? Eu estava, olha só que interessante isso, hein? Interessante. Eu estava na Praia de Suá trabalhando, ali próximo, mais ou menos próximo ali à Igreja Batista, da Praia de Suá. E eu estava numa rua que ela tipo assim, uma rua morta, né, sem saída, e ia passando na rua principal dois moços. Isso foi em 2000, ano 2000, olha só, hein? Mas a bênção, 2022, irmãos, vou concluir, hein? Aí, a 50 metros de distância, veio um colega meu conversando, e passaram dois jovens com a Bíblia enorme na mão, né, cada um, tal, passaram. Aí, quando chegaram próximo à rua que eu estava, eles pararam e olharam assim e foram na minha direção. Eu estava a 50 metros de distância deles. O rapaz chegou, ele colocou a mão no meu rosto e falou: ó, Deus manda te dizer, eu vou te dar uma casa. Ele vai te dar uma casa. Eu falei, amém. Eu já tinha casa aqui em Vitória. Tem, né, casa da família Ferrari aí, ó, que eu herdei. A Kelly herdou, eu estou lá aproveitando. Aí, irmãos, amém. Eu até falei para o meu companheiro, por isso que eles foram embora. Inclusive, eles falaram, ó, nós vamos para o monte orar. E sumiram, né? Aí eu falei para o meu companheiro, assim, de trabalho, rapaz, interessante isso aí, uns irmãos evangélicos, né? Eu também sou crente em Jesus Cristo. Eles falaram isso para mim. Olha, eu tenho casa, mas se Deus falou que vai me dar uma casa, amém, eu aceito, né? Irmãos, ó, e eu sempre alimentei aquilo na minha mente. Aquela vez teve aquela promessa de uma casa e tal. Irmãos, aconteceu. Eu comprei, né, uma casa, um terreno bom em Santa Teresa, em 2019. E esse ano agora eu concluí lá a construção, toda a infraestrutura lá do terreno, entendeu? Então, assim, foi uma bênção, foi uma promessa que os irmãos fizeram, uma profecia que eu recebi, uma promessa que se concluiu agora em 2022. Né? Foi uma bênção. Então, se você tem uma promessa, uma bênção, crê, irmão. Às vezes você nem tem casa, você mora de aluguel às vezes, mas o Senhor também Ele quer te dar uma casa, né? Mas Ele vai te ensinar ali a ter uma educação financeira, né? A você poupar, a você trabalhar, né? E é assim que a coisa funciona, entendeu? Ele pode fazer, de repente, dar uma promessa e você ganhar essa casa, ou uma outra bênção, um carro, seja o que for, rapidinho pode também, né? Mas também pode levar algum tempo, né? Então, irmãos, confiemos no Senhor, Ele é maravilhoso, né?
Ele é o Deus das bênçãos. Eu estava dando uma olhadinha a respeito de bênção. A primeira vez que bênção é citada na Bíblia foi lá em Gênesis 1, 22. Quando Deus estava fazendo o mundo, e ele criou os animais, ele criou os pássaros, as baleias. O texto diz isso. E ele abençoou a todos para que fossem fecundos. E outra coisa que Deus, ele derrama bênção, não só sobre nós crentes, né? Mateus diz que Deus derrama bênção sobre os justos e sobre os injustos. O sol e a chuva sobre justos e sobre os injustos. Porque todos somos dele. Todos somos dele. É que nós oremos para que todos cheguem à salvação, que é a maior bênção. Essa é a maior bênção. Ter a Cristo como Salvador. Porque que adianta o homem viver aqui, ganhar todo mundo e depois perder a vida eterna e ir para o inferno? Não adianta nada. Perdeu tudo. 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 Eu falo para vocês, eu aprendi com o Derones, ele não lembra disso. Uma vez eu estava lá no salãozinho do horto, né? E Derones falou: irmãos, que eu perca tudo, que eu vou morar lá no morro. Aquele morro ali, ele apontou para o morro, acho que São Benedito ali, daquela lateral, né? Mas que eu não perca a salvação. Você não lembra disso, mas eu lembro. Isso foi um ensinamento para mim, que nós possamos aprender com os irmãos. Amém? Em 2022 também, irmãos, aconteceu um fato interessantíssimo. Para mim, pelo menos, né? Eu sempre cantei assim, fiz parte do grupo de louvor da Igreja de Vitória aqui, desde o início. Né? Lá no iniciozinho do horto, era Letina, aquele órgãozinho, nem teclado, era um órgão velho mesmo lá, que a gente segurava um pedacinho, né, para não cair uma parte lá. Imagina, o Luiz Cláudio estava aprendendo a tocar ainda. O homem hoje é doutor em música, né? Ele estava aprendendo a tocar. E logo em seguida, lá em casa, a gente tinha uma bateria, tinha um contrabaixo, né? E eu falei com o Leti, vamos trazer, não sei se você lembra disso, Leti, vamos trazer para cá esses instrumentos e tal. Aí ela falou com o irmão Valtir não queria no início, né, Leti? Aí a Leti convenceu ele. Então, assim, eu estou desde o início no grupo de louvor. Passei um bom tempo. E com o tempo, eu acabei saindo, me afastando. Entendeu? Me afastando mais, irmãos, afastando do grupo de louvor. Não do evangelho, não de ser um adorador. Isso nunca. Eu sou um adorador nato, assim como os irmãos são. Adorar a Deus não é só tocar música, instrumento. Não é só isso. É você viver no seu dia a dia para o Senhor. É você ter algo a oferecer a Ele. Você tem um louvor a oferecer ao Senhor, né? Você tem gratidão no teu coração, porque quando você vem aqui adorar o Senhor, junto com os irmãos, você tem que oferecer algo ao Senhor. Louvor não é música. Louvor pode ser música também, mas louvor não necessariamente é música. Louvor é aquilo que você tem para oferecer. A cada dia, você ser obediente, você ser um servo de Deus, né? Bênção pressupõe obediência também. Você quer ser abençoado? Obedeça. Obedeça no seu dia a dia às autoridades constituídas. Abençoe as autoridades da igreja. Abençoe seus pais, vocês jovens, ou até velhos também. Eu obedeci minha mãe até quando ela morreu. Ela estava lá acamada, e ela me dava uma ordem, eu cumpria na íntegra, né? Então seja obediente, isso é louvor ao Senhor, né? E continuando, irmãos, o que aconteceu? Eu acabei agora retornando, né? Eu senti um desejo, a Ana Cláudia me chamou, e eu assim, foi meio de supetão, por favor. E vim, irmãos, eu estou sendo muito abençoado junto com os irmãos, muito abençoado mesmo. Para mim, a coisa mais importante do mundo é adorar o Senhor, né? E eu falo para vocês, tem pessoas que participavam do grupo de louvor estão afastadas, né, pelo menos do grupo. Retorne, irmãos. Venha cantar junto com a igreja, conosco, vamos adorar o Senhor juntos. Você que é tangedor de instrumento, toca um violão, toca um teclado, uma bateria, um contrabaixo, né? De repente você pode ser útil. De repente não, você pode ser útil. Procure a Ana Cláudia, converse com ela, né?
Vamos adorar o Senhor aqui juntos. Amém, irmãos? Então, assim, é um incentivo, né? É uma palavra de incentivo para que os irmãos se envolvam com isso, com o ministério da igreja, com os ministérios, né? Que trabalhem na obra, trabalhem para o Senhor. Não vos conformeis com o mundo. De vez em quando eu vejo o irmão falando, mas Jesus falou, né? Que o amor se esfriaria de quase todos se aposentariam da fé. Ele falou quase todos, ele não falou todos. E eu faço parte dessa parte menor, que é a parte que ficou. Que sejamos muitos, que essa parte menor que seja muito numerosa. Amém, irmãos? Buscar o Senhor e servi-lo com alegria no nosso coração, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor, né? De toda adoração. Amém, irmãos? E bênção, busque a bênção, busque mesmo. Mas busque antes ao Senhor, que é o Deus das bênçãos. Não fique pendurado em bênção. Não fique esperando bênção somente. Procure e sirva ao Deus das bênçãos, o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Obrigado.